situação do Santos, ela pode melhorar, sabe por quê? Agora o Neymar está fazendo um esforço bastante grande para trazer o Arthur, que estava no Grêmio, para o Santos. E o Grêmio, sem o Arthur, ontem perdeu para o Bragantino por 1-0. A situação do Grêmio também é muito difícil. E eu não sei o que é pior, a coletiva do Luiz Castro, o jeito que o Grêmio joga, a coletiva que coloca ele numa... A coletiva do Pelaipe é boa, mas coloca o Luiz Castro na corda bamba, ou o fato de, nessa situação toda, Magrão, o Grêmio tem o Internacional fora de casa quarta-feira. A entrevista ontem do... Quinta, né? Quinto, o Grenal é quinta. Não, a entrevista do Luiz Castro ontem, ela foi... É difícil a gente até julgar essa entrevista, porque ele foi para um lado emocional, parece que, se eu não me engano, o Bruno Soares, o repórter que até trabalha comigo no Donos da Bola Rio Grande do Sul, chamou ele de burro durante a escalação, né? Uhum. E aí ele se sentiu muito ofendido com isso, e ele foi para a coletiva e estourou com a imprensa, como se fosse uma falta de respeito. Mas eu acho que não foi isso, tá? Vou defender o Bruno. Porque tem formas de você atacar e agredir e ser desrespeitoso e ir pro lado pessoal. E o Bruno não foi. O Bruno foi um torcedor. Ele é um torcedor do Grêmio que ele apenas manifestou. Quando sai a escalação, esse treinador é muito burro. E aí ele se sentiu muito ofendido com isso, Marília. E o clássico do Grenal é o Grenal do alto engano. Porque são duas equipes que estão muito, mas muito mal na tabela. E que quem ganhar esse Grenal... dentro do Rio Grande do Sul, dentro de Porto Alegre, vai achar que, pô, agora a gente ganhou o Grenal e a gente tá bem. Não, porque as duas equipes são ruins. A gente tem a equipe do Inter, que a gente fala que o Inter tem um time ruim e um bom treinador. Mas se tem um bom treinador e não consegue pontuar, também não tem bom treinador. Se a gente for olhar o Grêmio tem bons jogadores, tem um treinador ruim. Se tivesse bons jogadores, mesmo com um treinador ruim, ia fazer algo melhor dentro do campeonato. Então, para mim, esse Grenal é um Grenal do alto engano, que mesmo quem passar não vai mudar nada em relação à sequência do brasileiro, porque as duas equipes não conseguem se encontrar dentro do campeonato. Ó, a gente está de volta, para você que foi tomar uma aguinha, a gente vai ouvir o Luiz Castro, a gente está falando do Grêmio, que perdeu o Bragantino e agora tem o Inter pela Copa do Brasil. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o propósito de ter vindo a este universo. Acho que as pessoas ainda não perceberam. O propósito de cuidar dos outros, ser respeitoso com os outros, ser crítico, mas dentro daquilo que são as balizas do respeito. Quando nós vivemos dentro de uma profissão, devemos respeitar a profissão. Quando nós... Assim, vocês não podem... Eu não posso viver do futebol tratando mal o futebol. Vocês não podem viver do futebol tratando mal as pessoas do futebol. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Não pode. Não pode. As pessoas não podem ser agressivas e ofensivas com ninguém, ainda mais aqueles que vivem dentro do futebol. Não podem. Podem. Então não seja. Não podem ser agressivas, não seja agressivo. Ele já foi arrogante, desculpa, Viper, mas ele já foi arrogante em alguns momentos lá em coletivas, onde ele fala que ele já trabalhou na Champions League, que ele tem experiência, 30 anos de futebol. A carreira do Luiz Castro, ela se resume a um campeonato da Ucrânia com o Shakhtar. Que se a gente dirigir o Shakhtar, com todo respeito, o Shakhtar vai ganhar, a chance é 99% do Shakhtar ganhar um campeonato europeu. Então ele está no Grêmio desde janeiro. Nós já estamos terminando agosto e o torcedor do Grêmio não vê nada. E ele não quer ser criticado. Não quer. Ô Pipo, o que é pior? O time do Grêmio com o técnico do Grêmio ou o time do Inter com o técnico do Inter? Porque o Inter também, nesse final de semana em casa, só empatou com o Galo, também situação muito difícil, recebe o Grêmio primeiro, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, é em Inter, quinta-feira. Ô Marília, no caso do Inter, com o agravante de que o Galo poupou um monte de jogadores, né? E tinha jogado no meio de semana. Tinha jogado no meio de semana. E o Internacional, eu pensei que fosse dar uma embaladinha aí, né? Pela classificação da Copa do Brasil, estava lá mais motivado e tal, mas também não consegue jogar. E o Internacional, principalmente no ataque, o Internacional tem alguns bons jogadores. Eu acho que poderia fazer mais. Não está conseguindo. Agora, o Grêmio, até pela continuidade, o Magrão, enfim, lembrou bem, esse trabalho já está no 8º mês. Então já passou. Vai nascer, né? Já, Pipo, vai nascer. Pois é, já vai. Não vai nascer. Esse é que é o problema.
Calma. Dá a impressão que 8 meses está no começo de gestação, deve ser gestação de mamute, porque não é possível. Né? Então, eu vejo com muito pessimismo a situação da dupla Grenal. Não sei o que dá para esperar desses dois times, a não ser a luta ponto a ponto contra o rebaixamento até o final. Muito bem. Ó, a verdade é que esse Grenal cai em péssima hora. Qualquer que fosse o confronto de Copa do Brasil agora, até contra times melhores, mas tivesse pegado o Palmeiras, tivesse pegado o Cruzeiro, confrontos mais difíceis, de times mais favoritos no mata-mata, perder não seria uma grande catástrofe e não causaria os arranhões que Grenais causam. Porque por mais que você olhe para a tabela, Magrão, e olhe e fale, não, a Copa do Brasil é o menos importante, perder uma semana, do jeito que estão os dois times na tabela, ser eliminado pelo principal rival vai causar uma grande confusão. Não à toa o Pelaipe deixou claro ontem que resultado é importante, vamos ver os próximos jogos. No caso do professor Luiz Castro, tem ganhado do Inter. O Pesolano acho que até fica. Não, mas o que eu querendo pontuar é em relação a um falso engano. Porque as duas equipes, mesmo passando pelo Grenal, mesmo sim, não resolve a temporada. Não vai resolver a vida em nada. Não piora a crise, mas não resolve nada. Não piora a crise em nada. Como eu falei, a gente tem um falso engano que a equipe do Grêmio é muito boa e não tem treinador. E que a equipe do Inter é muito ruim e tem treinador. Então, é muito contraditório a gente não cobrar o treinador do Inter porque o time é ruim e não cobrar os jogadores porque o treinador é ruim. Então, a dupla vive um momento hoje de um alto engano assim absurdo. E vai para um Grenal onde a cidade o estado vai parar, vai se mobilizar e vai ser um gauchão. Porque aí eu fui campeão gaúcho, aí começou o brasileiro. Não adiantou nada. Ficou lá para trás. Porque você acha que depois, quem passar, pega Atlético ou Cruzeiro. Eu acho Cruzeiro. Você acha que vai andar? Não vai para frente. Vai pegar o Cruzeiro, provavelmente. E o Atlético, o time reserva, era para ter ganho do Inter. O jogo era para o Atlético ter ganho do Internacional. E a gente vê, não sei se vocês acompanharam o pé no jogo, no segundo tempo, o Pesolano põe o Juninho, zagueiro de atacante. Porque o Alejandro, quando teve folga de 20 dias, voltou fora de forma. Então, além do time estar ruim, tá mal, calma, não tem comprometimento dos jogadores com a instituição. Tem a minha serenidade, né, Pipo? Tem volante tipo eu, um volante mais calmo, mais sereno, e tem o volante magrão quando fala do Internacional. Só pá. Bom, ó,